Dando início ao nosso conteúdo programático, teremos agora a conferência de abertura, intitulada Revolução 4.0. Para compor a nossa primeira mesa de trabalhos, convidamos Sua Excelência, a presidente do TRT da 15ª Região, desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes, e a nossa palestrante, a doutora Tereza Coelho Moreira. Em continuidade, na verdade, abrindo agora o nosso congresso, temos a professora auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho, doutora Tereza Coelho Moreira, que falará da Revolução 4.0. Então é assim, todos já sabem, é o tema do nosso congresso. Tentamos nos modernizar, falamos de teleprompter, usamos o microfone que não precisa, obviamente, ser segurado, e com isso a gente entrou nesse clima de modernidade. E vamos ter agora uma apresentação magnânime da professora Tereza, que vai nos falar um pouquinho, diz ela, que vai mais deixar-nos com questões do que soluções, mas acredito que não. Acredito que ela fará também alguns caminhos que poderemos percorrer. E estamos aí diante desta constatação, né? Já tivemos uma primeira revolução industrial lá atrás com a máquina a vapor, onde começaram as ferrovias. Depois tivemos uma segunda revolução, que foi a eletricidade. Tivemos uma terceira revolução, que foi a automação, não é? E agora essa quarta, que damos inteligência a essa automação. Portanto, todas as atividades tecnológicas e de inteligência intelectual, de informação, nos encontramos hoje, nos deparamos hoje. Haja vista nós, magistrados, hoje não se tem mais papel, trabalhamos no PJE e assim vai. Fazemos videoconferências, hoje já a tecnologia já nos abordou de uma maneira que não nos imaginamos sem ela. Portanto, uma leitura agora de apresentação à doutora Tereza Coelho, professora auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho, licenciatura em Direito em 1999 pela Escola de Direito da Universidade do Minho, com média final de 17 valores. Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais em 2003 pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com 18 valores. Doutoramento em Ciências Jurídico-Empresariais em 2010, pela Escola de Direito da Universidade do Minho, com classificação de aprovada por unanimidade. Colaboradora regular em pós-graduações e mestrados de Direito do Trabalho nas Faculdades de Direito da Universidade de Coimbra, da Universidade Clássica e da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade Católica do Porto e da Universidade Lusíada, também do Porto. Autora de várias referências monográficas e periódicas nacionais e internacionais, como Peer Review. Conferencista em vários congressos nacionais e internacionais e em ações de formações do CEJ. Coordenação organizativa dos Congressos Nacionais de Direito do Trabalho. Participação em projetos europeus na área do direito do trabalho, direito europeu do trabalho, privacidade no local de trabalho e igualdade e não discriminação no direito do trabalho. Participação como professora em Summer School na área do direito do trabalho, privacidade e novas tecnologias. Membro integrado do Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Escola de Direito da Universidade do Minho e vogal da comissão diretiva da mesma. Vogal da comissão diretiva do Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Escola de Direito da Universidade do Minho, membro colaborador do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, da Escola de Direito da Universidade do Minho, e secretária do Conselho Científico da Escola de Direito da Universidade do Minho, desde abril de 2011. Doutora Tereza, aqui eu acho que a plateia está ávida para lhe ouvir. Então, tome seu assento, da onde a senhora quiser falar, e nos brinde com o seu conhecimento. E obrigada pela presença. Em primeiro lugar, gostaria
de agradecer o honroso convite que me foi feito para estar aqui hoje, nesta conferência de abertura deste 19º Congresso Nacional de Direito do Trabalho. E gostaria de cumprimentar a Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal Regional de Trabalho da 15ª Região, a Sra. Doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo de Moraes, e agradecer as amáveis palavras que me dirigiu. Bastante, muito obrigada. E sem dúvida vou falar do tópico da Revolução 4.0, que é o que está neste mote do próprio Congresso, deste Congresso. E desde logo, quando nós falamos de Revolução 4.0, nós estamos a falar de algo que está relacionado com a tecnologia. E a tecnologia incidiu, eu diria, com uma velocidade vertiginosa em toda a sociedade e, obviamente, na relação de trabalho. O que origina questões novas para o próprio este ramo do direito e o repensar de velhas questões do direito do trabalho. Sem dúvida, e neste contexto, é a própria OIT, no ano que se celebra um centenário da sua criação, 2019, ela foi criada, se nós nos lembrarmos, em 1919, no final da Primeira Guerra Mundial, e é a própria OIT, num relatório que foi apresentado no início deste ano sobre o futuro do direito do trabalho, exatamente trabalhar para um futuro melhor, que refere que nós, em 2019, estamos num momento tão disruptivo quanto em 1919. A necessidade, sem dúvida, de pensar o direito do trabalho e a necessidade de revitalização do contrato social centrado na pessoa humana, na pessoa do trabalhador. É esta própria OIT que defende logo isto em pleno 2019. E como eu disse, quando nós abordamos esta questão, estamos a falar da tecnologia. Mas falar da tecnologia e direito de trabalho é, por vezes, como eu costumo dizer, ou nova tecnologia, pode ser quase uma redundância. E porquê? Porque a tecnologia e eu vou parafrasear um professor espanhol da Universidade de Salamanca, o professor Paulo Meque López, ele tem uma frase a propósito da crise e diz e defende que a crise é uma velha companheira de jornada do direito do trabalho. A tecnologia também é. A tecnologia é uma velha companheira de jornada do direito do trabalho. Desde que Adam Smith consolidou a ideia da organização do trabalho, socorrendo-se do exemplo da fábrica de alfinetes, eu diria que a tecnologia nunca mais abandonou o direito do trabalho. O problema, ou a questão, é que hoje nós estamos perante novas tecnologias. Mas se pensarmos bem, falar-se de novas tecnologias também é um pouco estranho, porque o que é hoje uma nova tecnologia, amanhã pode parecer uma velha tecnologia. E uma velha tecnologia pode ser, no dia seguinte, uma nova tecnologia. E dando apenas um exemplo, pense na videovigilância, a utilização de câmaras no local de trabalho, por exemplo. É algo que nós pensamos sempre como, tradicionalmente, uma velha, entre aspas, tecnologia. Aliás, quando se começou a utilizar as câmaras de videovigilância no local de trabalho, falou-se logo da proibição da criação de um ambiente orwelliano, por causa de 1984, de George Orwell, e o Big Brother is watching you. Mas esta era uma velha tecnologia. Hoje em dia, associada à web-vigilância, associada ao cruzamento com os dados biométricos, por exemplo, o reconhecimento facial, tem-se a possibilidade de criação de padrões de comportamento no contexto mais tradicional do direito de trabalho, o contexto de fábrica, criando-se padrões de comportamento e aferindo-se quem desvia desses padrões de comportamento. Por isso, uma velha tecnologia que se transforma numa nova tecnologia. E desde logo há esta questão. Por outro lado, estamos a viver uma era da inteligência artificial. Exatamente, falou-se anteriormente disto, a inteligência artificial. E a inteligência artificial veio para ficar, ninguém duvida disto, e transformou radicalmente o direito do trabalho. Quer da fase de acesso ao trabalho, com um novo processo de recrutamento, um recrutamento online, com recurso a algoritmos e, desde logo, a possibilidade tecnológica, e gostaria de sublinhar esta parte tecnológica, de criação de perfis de candidatos.
Por outro lado, também na própria execução do contrato de trabalho, um novo tipo de controle, um novo tempo do trabalho, uma nova formação associada a esta inteligência artificial e depois na própria cessação do contrato de trabalho. E claro, mais uma vez, o repensar do direito do trabalho. Só que, perante esta inteligência artificial, desde logo coloca-se a questão da ética. E é interessante notar que, a nível da União Europeia, num documento muito recente apresentado a 8 de abril deste ano, é muito recente, em inglês, mas traduzindo linhas éticas para uma confiança na utilização da inteligência artificial, a União Europeia colocou como ponto central na utilização da inteligência artificial a pessoa humana. O respeito pela pessoa humana, o respeito pela transparência, o respeito pela privacidade e proteção de dados e a proibição da discriminação. Também a própria OIT defendeu o mesmo, a centralidade da pessoa humana na utilização da inteligência artificial. Ou seja, as decisões serem tomadas por humanos e não por máquinas. O que é fundamental na questão da inteligência artificial. E, sem dúvida, então, esta tecnologia tem revolucionado o direito do trabalho com o surgimento, na quarta revolução industrial, do novo tipo de economia. E eu peço desculpa por assim dizer, vou utilizar muitos termos em inglês, mas quando se fala na Revolução 4.0 é terminologia em inglês e nem há tradução para a língua portuguesa de muitas destas expressões. Mas fala-se da economia colaborativa, em inglês a sharing economy, nós traduzimos por economia colaborativa, que conforme verão eu tenho uma visão de que colaborativa em muitas situações tem muito pouco. Mas, dentro desta economia colaborativa, surge um novo tipo de trabalho. O trabalho nas plataformas digitais. E, nesta última década, foram criadas mais de 10.000 plataformas digitais. E defende-se que foi criado muito emprego. Sem dúvida foi criado. A questão é a qualidade mesmo. Fala-se muito de criação de emprego, mas qual a qualidade do emprego que foi criado? Se formos ver, predomina neste setor das plataformas digitais um trabalho que se baseia na precariedade, um trabalho informal, um trabalho que não respeita, muitas vezes, as condições mínimas do trabalho decente. E é esse é um desafio que tem de ser pensado. Por outro lado, nós temos vários tipos de plataformas digitais, desde atividades rotineiras até tarefas bem mais complexas e até serviços jurídicos apresentados por estas plataformas digitais. E, por outro lado, todos os dias se criam novas plataformas e mesmo outras plataformas que estão sedimentadas no mercado reinventam-se sempre e alteram de país para país. E por isso, após uma revolução industrial, depois após uma revolução informática da década de 70, onde, sem dúvida, o papel começou a utilizar-se os computadores, nós estamos perante esta revolução digital. Esta revolução 4.0, com o trabalho na nuvem, o cloud computing, com impressoras 3D, que levantam muitas questões ao direito do trabalho, com uma robótica cada vez mais desenvolvida e a utilização dos chamados collaborative robots, ou seja, de robôs dos cobots, que trabalham juntamente com o ser humano, com uma enorme recolha e tratamento de dados pessoais nesta era da Big Data e com novas ameaças para a privacidade e proteção de dados pessoais. E daí a necessidade de repensar o direito de trabalho nesta alteração da própria relação de trabalho. E por isso mesmo, desde logo, quando nós falamos desta Revolução 4.0, temos de ter em atenção que não há um conceito homogéneo ou monolítico da mesma. E por isso é que, Sr. Presidente, eu própria tinha dito inicialmente que ia colocar mais questões, porque nós estamos a falar um pouco de um trabalho do futuro, mas que já está a acontecer.
E, desde logo, temos o trabalho como fator central e nestas novas formas de prestar trabalho temos, numa visão aqui um pouco simplista, mas desde logo a possibilidade de trabalho no chamado crowd, e aqui começam a terminologia em inglês, o crowd work online e o crowd work offline, ou o work on demand via apps. E o crowd work online, sem dúvida, levanta logo questões. Todo o trabalho que este crowdwork online faz é um trabalho feito nas plataformas digitais, completamente online, recorrendo-se ao cloud computing, onde tudo é feito online. E surge então, desde aí logo um perigo para o direito de trabalho, que é chamada race to the bottom. Porquê? Porque temos uma concorrência verdadeiramente mundial, porque há pessoas em todo o local do mundo a tentarem obter aquela tarefa que é oferecida e as pessoas têm de a aceitar, se quiserem, à distância de um simples clique e quem consegue a que carregar mais rapidamente no clique, a que conseguir. Por isso nós podemos estar aqui no Brasil, do outro lado do mundo, todos online, a tentar obter aquela microtarefa que pode demorar segundos a ser realizada, minutos, horas, talvez. E no final pode não receber-se nada. Ou seja, trabalhar-se e não se receber devido à cláusula de satisfação do cliente. Por outro lado, também há que ver, e isto dados muito recentes da OIT, cerca de 48% da população que trabalha nestas plataformas digitais só trabalha nestas mesmas. Ou seja, não tem outra fonte de rendimento. Por isso pode ver-se a importância desta questão de trabalhar e, no final, receber-se zero. Ou receber-se muito pouco. E exatamente porque se recebe muito pouco, tem de estar constantemente online, à procura. E o que se recebe, sendo pouco, nem sequer têm em atenção o tempo que as pessoas estão online, sentadas em frente ao computador ou com o celular para obter essa tarefa. Esse tempo nem é tido em atenção, o que, claro, diminui mais ainda o que podem receber. Por outro lado, também, aquela publicidade que as plataformas fazem de flexibilidade, gira o seu tempo como quiser, seja flexível, não corresponde à realidade. Porque como trabalham com fusos horários diferentes, têm de realizar uma tarefa imediatamente, têm segundos, como eu disse, minutos, e se não fizerem, claro, aí é que não recebem mesmo nada, não há aquela flexibilidade. E é interessante notar que há várias decisões sobre estas situações, este trabalho nas plataformas digitais, e eu diria em praticamente todos os continentes. Aqui no continente americano, América do Norte, América do Sul, no continente europeu, no continente africano, no continente, na Oceania, há decisões para todos os gostos, mas o que é certo é que em muitas destas decisões chama-se exatamente a atenção para esta falsa liberdade que é apregoada. Porque as pessoas têm de estar constantemente online para conseguirem obter este trabalho. Por outro lado, para além desta possibilidade de crowdwork online, há, como eu disse, o crowdwork offline, onde há uma certa intermediação física entre quem presta a atividade e o utilizador final. No setor dos transportes, obviamente é o exemplo clássico deste tipo de plataformas, mas apesar de não existir esta questão da concorrência mundial, desta concorrência total, não deixa de colocar vários problemas, não deixa de colocar várias questões ao direito do trabalho. E por isso assistimos hoje em dia a uma verdadeira metamorfose do direito do trabalho. Inúmeros desafios para o direito do trabalho, a este nível, como eu disse, mas também desafios, desde logo, para a própria privacidade
dos trabalhadores. Na sociedade de Big Data, onde temos um enorme comércio dos dados pessoais, os dados pessoais adquiriram um enorme valor económico que suplanta o seu valor jurídico e daí a necessidade de estabelecer regras sobre este mesmo. Na União Europeia temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Regulamento 2016/679, que entrou plenamente em vigor em 25 de maio do ano passado, e temos aqui no Brasil a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que já foi aprovado o ano passado, mas está na fase de transição, exatamente para se respeitar a privacidade e proteção dos dados pessoais das pessoas em geral e dos trabalhadores em especial, nesta sociedade de Big Data. Para além desta questão, há uma outra questão que também está a alterar o direito de trabalho, e que é a questão demográfica. Há alterações demográficas no mundo em geral e no trabalho, e por isso a necessidade também de adotar políticas proativas para este, e é verdade, envelhecimento da população. Por isso, eu diria que nesta Revolução 4.0, obviamente que para chegarmos à Revolução 4.0, e a Sra. Presidente abordou isso, não saltamos do 0 para o 4, tivemos de passar por várias revoluções, e a Revolução começou exatamente com a Revolução Industrial e com o surgimento do direito do trabalho como ramo de direito autónomo. Depois, temos uma revolução, que eu poderia dizer 2.0, com o advento do Estado Social, pleno século XX, o surgimento da produção em massa, do Fordismo e da aplicação do Scientific Management de Taylor. A Revolução 3.0, a partir da década de 70 do século passado e a utilização dos computadores, o teletrabalho surgiu na década de 70 do século passado. E atualmente chegamos à Revolução 4.0. Se calhar amanhã estaremos na 5.0, mas a ver vamos o que será. E este é, sem dúvida, uma revolução baseada nestes fatores que eu disse e que traduz-se numa nova economia, numa mudança de valores e novos compromissos sociais. E por isso levantam-se várias questões dentro do tempo disponível e eu iria analisar, sobretudo, 6 questões, se me permitirem, muito mais poderia abordar, mas tenho de selecionar atendendo ao tempo disponível. E desde logo a primeira questão é de que estas mutações são globais e por isso há necessidade de agir globalmente. Mais do que nunca o direito do trabalho é internacional ou não sobrevive. E a própria OIT chamou a atenção para isto de uma forma que e chamou a si o papel exatamente desta tentativa de analisar globalmente e recomendou, o que eu achei muito importante, apesar de ser uma mera recomendação, recomendou a adoção ou o desenvolvimento de um sistema de governação internacional para as plataformas digitais, que estabeleça e exija que quer as plataformas, quer os utilizadores ou os clientes respeitem, pelo menos, certos direitos e proteções mínimas de quem presta trabalho nas plataformas digitais, o que é bastante importante. Por outro lado, e dentro desta questão, obviamente, que sendo geral, sendo global, fala-se do desemprego tecnológico. Claro, a questão da automação, a questão da automatização gera sempre este receio do desemprego tecnológico. Eu diria que já este receio do homem perante a máquina também já vem de há muito tempo, sem dúvida. Tal como a tecnologia é uma velha companheira de jornada, o desemprego tecnológico também o é, desde a primeira revolução, se pensarmos assim. Já em 1930, Keynes, um economista, falou da questão do desemprego tecnológico, chamando a atenção para alguns perigos, mas tinha uma visão otimista, e eu tenho a dizer aqui que eu sou uma pessoa otimista por natureza, prefiro ver sempre o copo meio cheio do que o copo meio vazio, e por isso mesmo ele chamava a atenção e dizia que era uma fase de desajuste. Em 1956, o Prémio Nobel da Economia, Herbert Simon, escreveu, perante este cenário,
que em 20 anos, isto em 1956, em 20 anos, todo o trabalho humano iria ser substituído por máquinas. Nós estamos em 2019 e não parece que isso tenha acontecido. Mas, claro, sem dúvida que há setores com esta revolução 4.0 que desaparecem. Isso ninguém pode negar. Há setores que desaparecem e há, com a inteligência artificial, uma nova roupagem deste desemprego tecnológico. Fazendo-me lembrar um pouco as palavras de Darwin, quando defendia que não é o mais forte que sobrevive, mas aquele que melhor se consegue adaptar à mudança. E aqui nós temos de lembrar-nos também, há um paradoxo de Polanyi, em homenagem a um filósofo húngaro, que a propósito desta situação e do ser humano, recorda, e em inglês, o ser humano é "we know more than we can tell". O que significa que o ser humano tem uma capacidade de adaptação perante a mudança, uma capacidade de flexibilidade perante a mudança que, pelo menos por agora, as máquinas não têm. E por isso, sem dúvida, acho que quando falamos desta questão da automação, convém lembrar, desde sempre, aqui, o artigo 1º da Declaração de Filadélfia, de 1944, plena Segunda Guerra Mundial. O trabalho não é uma mercadoria, e a centralidade do trabalho na pessoa humana, aliás, também repetido, aliás, já defendido antes da Declaração de Filadélfia, em encíclicas, na encíclica Rerum Novarum, depois na 40º anos, na 100º anos, esta centralidade da pessoa humana e a proibição da coisificação da pessoa humana. E aqui permitam-me, muito recentemente, o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, chama a atenção exatamente para estes perigos da automação, destes perigos do desemprego tecnológico, e refere exatamente que o objetivo prioritário deve ser o do acesso do trabalho para todos. E por isso não se deve procurar, e aqui é uma citação, permitam a citação, não se deve procurar que o progresso tecnológico substitua cada vez mais o trabalho humano, procedendo assim a humanidade prejudicar-se a si mesma. E no fundo, a diminuição dos postos de trabalho tem também um impacto negativo no plano económico, e os custos humanos são sempre também custos económicos. A própria OIT lembrou exatamente a centralidade do trabalho na pessoa humana, dá muitas vezes um sentido de identidade, um sentido de pertença e um sentido de propósito. E por isso há que lembrar isto tudo, e também que perante esta questão do desemprego tecnológico, do receio do desemprego tecnológico, como eu disse, sendo uma pessoa mais otimista do que pessimista, sem dúvida, há que defender que há fatores que bloqueiam esta automatização. Fatores culturais, desde logo, fatores económicos, e, por outro lado, a possibilidade de surgimento de inúmeras novas atividades com esta revolução 4.0. Claro que não vão ser nos setores que desaparecem, mas há novas atividades, e que permite também, esta revolução 4.0, permite a integração no mercado de trabalho de trabalhadores e de trabalhadoras que tradicionalmente estão excluídas do mesmo, o que é um fator positivo. Por outro lado, temos de ter em atenção que não é só a tecnologia que está a mudar a realidade. A própria humanidade está a mudar. O que se chama os nativos digitais, eu não própria sou uma imigrante digital, mas os nativos digitais, a geração milénio, tem uma visão diferente do trabalho. Tem uma visão diferente no sentido de pretender uma melhor formação ao longo do tempo, uma melhor conciliação dos tempos de trabalho e dos tempos de não trabalho, e uma diferente visão do significado do trabalho. Mas não apenas. Também os imigrantes digitais, ou seja, como eu própria, também têm uma visão diferente hoje do trabalho. E através desta nova visão há ou poderá existir, ou poderá ocorrer, a criação então de novas necessidades e de novas formas de prestar trabalho. Aqui a questão que convém terem atenção é que mesmo com estas novas oportunidades,
há uma questão de género e de diferenças. E isto não convém ser esquecido. Porquê? Porque muitas destas atividades baseiam-se na utilização das tecnologias e no setor das tecnologias é um setor onde predomina ainda o género masculino. Por isso, tem-se logo esta questão. E neste sentido, há muitas vezes a falta de incentivos para as mulheres começarem a trabalhar ou continuarem a trabalhar no setor das tecnologias. E, por outro lado, o que acontece é que incentiva-se a mulheres a trabalharem nas áreas de predominância masculina, mas o inverso não é verdadeiro. Ou seja, os homens raramente são encorajados a entrar em profissões tradicionalmente de predominância feminina. E por isso, esta revolução 4.0, estas novas formas de prestar trabalho, podem auxiliar a diminuir o que se chama de Gender Digital Divide ou podem aumentar este mesmo. Tudo depende das políticas que forem adotadas. E, sem dúvida, como a própria OIT defendeu, a igualdade de género começa em casa. Devem adotar-se políticas que promovam a partilha dos cuidados e das responsabilidades domésticas entre todos. E este processo inclui o quê? Inclui a criação e o alargamento de licenças que incentivem todos a dividir as responsabilidades de forma igualitária. E se pensarmos que são as mulheres que continuam a assegurar a maior parte dos cuidados e que não são pagos, e que as tarefas mais bem pagas são asseguradas por homens, vê-se aí a questão da desigualdade retributiva. E o papel, esta situação pode mudar na Revolução 4.0. Por isso, como através de uma aproximação holística, diria. Incentivar, através de verdadeiras políticas de integração, o aumento da participação das mulheres na Revolução 4.0. Ela apresenta uma oportunidade, eu diria, sem precedentes, de colocar a igual participação das mulheres no mercado de trabalho digital e permitir, exatamente, tentativa de diminuição desta desigualdade. Esta seria a primeira questão. Segunda questão, e é que eu acho fundamental, é a alteração da formação. Acho, até para mim, se calhar é o ponto fulcral da Revolução 4.0. Apostar na formação, mas num novo tipo de formação. Formação ao longo da vida, todos, de todos, não apenas dos novos, da geração milénio, mas de todos os trabalhadores e trabalhadoras, até para a própria, diria, reconversão profissional destes mesmos trabalhadores e destas mesmas trabalhadoras para enfrentarem os desafios da Revolução 4.0. Mas um novo tipo de formação que se baseia nas social skills, nas digital skills ou até nas hybrid skills. E aqui permitam-me citar Fernando Pessoa, quando escreveu que não é o trabalho, mas o saber trabalhar que é o segredo do êxito no trabalho. E aqui, formação essencial, mas começar desde já, não esperar pelo futuro. Desde já, agora, apostar nesta mesma formação, sobretudo se pensarmos que há 10 ou mesmo 5 anos atrás, há atividades que não existiam e que cerca de 65% dos jovens que estão a estudar vão trabalhar em atividades que não existem atualmente. Por isso, formação como essencial. Terceira questão, competitividade entre trabalhadores. Nós assistimos, hoje em dia, nesta nova sociedade digital, nesta economia colaborativa, que tem, e defendo, tem inúmeros aspectos positivos, mas também tem várias desvantagens, ou várias ameaças, por assim dizer, e tem logo ameaças para aqueles direitos fundamentais, eu diria, específicos dos trabalhadores, aqueles que ele tem enquanto trabalhador, como eu disse anteriormente, a prática de baixos salários, tão baixos que exigem que estejam constantemente online à procura de um novo trabalho, porque não conseguem viver do que recebem.
A falta de respeito dos tempos de trabalho. Por outro lado, o não respeito pelos direitos coletivos dos trabalhadores. O aumento dos riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores, quer físicos, quer psicológicos, e novas ameaças para os direitos fundamentais e inespecíficos dos trabalhadores. Aqueles que ele tem enquanto pessoa, enquanto cidadão, e não deixa de ter por celebrar um contrato de trabalho. E é para estes direitos que há inúmeras ameaças. Nós estamos perante, hoje em dia, um novo tipo de controle. Um controle que é feito por algoritmos. Um controle que é feito à distância. Uma distância, eu diria, espacial. Estamos nesta sala aqui em Paulínia e pode estar controlado do outro lado do mundo. Mas, mais preocupante quanto a mim, é um controle à distância temporal. Eu sei o que fizeste o verão passado e prevejo o que vais fazer no próximo verão. Porquê? Porque se recorre aos algoritmos. E o algoritmo vai ver todo o passado e vai prever o futuro, o que levanta muitas questões. E por isso, o fantasma do Big Brother is watching you, que estava lá, quase é um sonho, o que é assustador. Pensar esta ideia, quase é um sonho perante os pesadelos dos Little Brothers que estão em todo o lado, que vão ficando, todos nós, voluntária ou involuntariamente, vamos deixando inúmeras pistas digitais que são recolhidas, estes algoritmos recolhem, como uma imagem de um puzzle de 1500 peças ou 2000 peças. Nós olhamos para as peças e não conseguimos ver nada. Mas quando se pega na peça A B, a C e a D, e cria-se o puzzle todo. Só que agora, à distância de um simples clique, em segundos, cria-se este puzzle. Com um perfil do candidato, imagine-se isto, num processo de seleção, ou do próprio trabalhador. Perfil que pode estar completamente errado, desatualizado, descontextualizado, ou ter sido criado falsamente por terceiros, com todas as consequências que isto traz. E por isso nós estamos numa espécie de, e choca-me, tenho a dizer que me choca este termo, mas é verdade, numa espécie de nudez tecnológica. E há aqui, eu tenho a dizer, um desfazamento temporal entre o tempo tecnológico, que tem uma velocidade vertiginosa, e um tempo da justiça que tem de ter uma velocidade mais lenta, obviamente, uma velocidade quase de cruzeiro, e há este grande problema. E desde logo, estas inovações, esta parte de controle, pode originar verdadeiras discriminações e elaborações de autênticas castas laborais, a fazerem lembrar um pouco os alfas e os betas de Aldous Huxley. E podemos passar rapidamente de uma sociedade digital para uma bem mais preocupante sociedade de controle total. Aliás, esta situação de controle total tem originado vários casos de assédio e de discriminação, porque se sentem completamente controlados. Não apenas no local de trabalho, fora do local de trabalho, nos tempos mais íntimos, que pertencem à vida, à esfera mais íntima, mais privada das pessoas, em que este controle continua a ser feito. Claro que eu queria dizer aqui, a tecnologia em si mesma é neutra. Não receia a tecnologia, receia quem a cria. Porque a tecnologia pode ser utilizada num sentido mais positivo ou num sentido mais negativo. E por isso há que ter isto em atenção e, mais uma vez, e repito o que já disse anteriormente, mais uma vez, lembrar que o trabalho não é uma mercadoria e que possa ser vendida nos mercados ao preço mais baixo. Os trabalhadores são seres humanos com direitos, necessidades e aspirações. Só que nesta Revolução 4.0, nesta economia colaborativa, o que acontece é que o trabalho prestado é mercantilizado e, de certa forma,
faz-me lembrar uma espécie de Back to the Future. Faz-me lembrar o Taylor, com o seu Scientific Management. Faz-me lembrar Adam Smith, com a divisão e organização do tempo do trabalho. E faz-me lembrar um retornar para os primeiros tempos da industrialização, onde não existia o direito de trabalho como ramo de direito autónomo e onde não se respeitava minimamente os direitos de quem trabalhava. E por isso, na verdade, eu diria que o velho trabalho escravo, e espero que percebam o que eu quero dizer, o velho trabalho escravo parece-me, em algumas situações, que por uma mera alteração de palavras se tornou no trabalho colaborativo. E origina, muitas vezes, a situação de autênticos escravos digitais a trabalharem agora nas sweatshops virtuais. E por isso, falar-se aqui de um sistema colaborativo parece-me, muitas vezes, cruel até. A concorrência é total, a concorrência é mundial. E neste sentido, há que, diria, desmercantilizar o trabalho nas plataformas, estas novas formas de trabalho, aplicando os princípios fundamentais em matéria de direito do trabalho, em matéria de privacidade, em matéria de proibição da discriminação. Em França, foi um dos primeiros exemplos na alteração do Code du Travail, em 2016, criou um capítulo autónomo sobre o trabalho nas plataformas digitais, que mesmo que seja considerado como trabalho autónomo, mesmo assim, devido à responsabilidade social que estas empresas têm, então defende a obrigatoriedade de, pelo menos, formação profissional, cotização em matéria de acidentes de trabalho e a possibilidade dada aos trabalhadores de constituírem sindicatos e de aderirem aos mesmos. Muito recentemente, na União Europeia, no dia 16 de abril, foi aprovada uma diretiva, claro que agora tem 3 anos para ser transposta pelos Estados-membros, mas foi adotada uma diretiva relativa a condições de trabalho transparentes e previsíveis, e que está relacionado um pouco com o trabalho nas plataformas digitais e a questão do trabalho zero hours, o contrato zero hours, o contrato de trabalho intermitente. E defende, desde logo, que o trabalhador não pode ser proibido de prestar trabalho de outra natureza. Defende também que se estabeleça que a formação obrigatória deve ser providenciada pelo empregador, o que é importante. Outra questão relacionada com a Revolução 4.0, o tempo de trabalho. Nós hoje vivemos na cultura da urgência. Tudo é urgente, tudo é para agora. Só que, quando tudo é urgente, nada é importante. E há, desde logo, esta questão. Por outro lado, fala-se muito da flexibilidade dos tempos de trabalho. As novas formas de prestar trabalho permitem uma melhor flexibilização. Mas muitas vezes, sem dúvida, não o permitem, não o fazem. Não há uma melhor conciliação. Pelo contrário, não rima flexibilidade com esta conciliação. E a oportunidade, eu diria, do anytime, anyplace, acaba por tornar-se always and everywhere. Todos nós estamos, isto é verdade, todos nós estamos constantemente conectados, sobretudo agora com a internet das coisas. E o tempo de trabalho adquire novas roupagens na Revolução 4.0. E passado tantos anos, quer dizer, o direito de trabalho é um ramo de direito recente comparado com os outros ramos, mas se pensarmos, nós estamos em pleno século XXI a discutir o mesmo do século XIX, que é a limitação dos tempos de trabalho. Só que, enquanto no século XIX talvez fosse um pouco mais fácil fazer esta divisão, hoje em dia torna-se bastante difícil conseguir a limitação dos tempos de trabalho, quando, como eu disse, nós estamos constantemente conectados. E, sobretudo, para a geração millennial, que exigir-se
reparem, que se desconectem, quase parece um paternalismo. Proibir essa conexão será um pouco difícil. E por isso há, no fundo, e é neste sentido do tempo de trabalho, que se aborda o direito à desconexão, como um direito à vida privada do século XXI. Mas temos de ter em atenção que não é um direito novo. O trabalhador, quando não está a trabalhar, tem direito a descansar. Tem direito a não ser incomodado. Tem direito a não ter de estar sempre a responder. Mas talvez seja importante a consagração deste direito, a relembrar um direito do trabalhador, um dever do empregador de não incomodar, não perturbar o trabalhador. E por isso eu diria aqui que, desde logo, nós temos uma questão de alteração de mentalidades e de promover uma cultura e uma organização do trabalho que vise favorecer um equilíbrio entre atividade profissional e vida pessoal e familiar e uma certa autonomia e flexibilidade temporal em sentido positivo. Este direito já foi consagrado em vários ordenamentos jurídicos. França foi o primeiro, em 2016, com entrada em vigor em 2017, no Code du Travail. Já foi invocado este direito num acórdão da Cour de Cassation no ano passado. Abordou-se esta questão e uma empresa britânica foi condenada por não ter respeitado o direito à desconexão. Entretanto, o artigo onde estava consagrado este direito à desconexão foi alterado nas ordonnances Macron, em setembro do ano passado. Alterou-se o artigo, mas passou para outro artigo, não sendo alvo da negociação obrigatória, anual obrigatória, mas está lá. Itália também consagrou este direito à desconexão, mas apenas para uma modalidade, o lavoro agile ou smart work. Espanha, muito recentemente, consagrou este direito também em dezembro, na Lei de Execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas a questão é que em todos estes ordenamentos jurídicos consagra-se sempre mais uma norma programática, em que não há sanções para o seu incumprimento e não como um dever do próprio empregador. No ordenamento jurídico português, permitam-me também abordar aqui um pouco, há várias propostas desde 2017. Muito recentemente, muito recente, foi apresentado um projeto de lei que visa aprovar uma Carta dos Direitos Fundamentais na era digital. Foi apresentada a 15 de maio deste ano e tem lá também a consagração deste direito. Mas, mais uma vez, mas é um projeto, a ver se discute e em que estado é que vai ficar, mas, mais uma vez, parece-me demasiado programático, com exceções que se calhar vão acabar por esvaziar este direito. E não nos podemos esquecer que foi a própria OIT que abordou esta questão, chamando a atenção para a necessidade de ampliação da soberania do tempo de trabalho, considerando que os trabalhadores e as trabalhadoras precisam de maior autonomia sobre o seu tempo de trabalho, sem deixar de atender, claro, às necessidades da empresa, mas aqui soberania parece-me, apesar de ser o termo que foi utilizado, parece-me que tem de ser visto sempre em benefício do trabalhador ou da trabalhadora e nunca em seu prejuízo. Até porque é a própria OIT que chama a atenção que muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras trabalham um número excessivo de horas, o que os deixa numa situação, acho o termo muito, muito interessante, de pobreza de tempo. E chamando a atenção também que se existir um constante incomodar, por assim dizer, os trabalhadores durante os seus tempos de descanso, poderemos estar perante uma situação de assédio, o que é bastante importante. Uma quinta questão, discriminação. Discriminação na Revolução 4.0, porquê? E porque tem mesmo acontecido, há casos que já foram julgados de discriminação, através, sobretudo, de determinados grupos que tradicionalmente já são alvo de discriminação. Discriminação contra mulheres,
discriminação contra pessoas de determinada raça e determinada etnia, mesmo com recurso a algoritmos e à inteligência artificial. E por isso é que é necessário um controle humano da inteligência artificial, de forma a garantir que as decisões finais que afetam o trabalho sejam tomadas por seres humanos e não por algoritmos. A gestão dos algoritmos, a vigilância e o controle através de sensores e de outras formas de monitorização precisa de ser regulada para proteger a dignidade dos trabalhadores. O trabalho não é uma mercadoria, nem é um robô, e o trabalhador não é uma tecnologia. Os algoritmos, como eu disse, tornaram-se nos novos supervisores dos trabalhadores e assiste-se muitas vezes a um aumento de sexismo e de discriminação. Porquê? Porque eles não são neutros a este nível, bem pelo contrário. Porque, como eu disse, a tecnologia é neutra, então eles são criados e são imbuídos de preconceitos, por vezes, de prejuízos de quem os cria. E depois têm uma capacidade de replicação muito superior aos humanos. E por isso há uma perpetuação, por vezes, destas situações de discriminação. E desde logo, uma questão que se levanta é de que, para além da clara discriminação, é que, por exemplo, muitas do trabalho que é feito em plataformas digitais recorre à avaliação, ao ranking dos trabalhadores. E por isso uma avaliação mais baixa tem consequências diretas na possibilidade daquela pessoa, daquele trabalhador ou trabalhadora conseguir obter um novo trabalho. E origina muitas vezes uma desativação, qual coisa, das pessoas que trabalham nestas mesmas plataformas digitais. No fundo, através da linguagem que é transmitida ao algoritmo, está-se consciente ou inconscientemente possibilitar uma discriminação bem grande de grupos que já enfrentam problemas de discriminação. Os algoritmos, no fundo, usados para adequar a procura e a oferta de empregos, podem reproduzir tendências e preconceitos históricos. Mas, mais uma vez, sendo otimista e não pessimista, acho que é possível criar um algoritmo que tenha um novo conceito de igualdade, uma espécie de igualdade desde a concepção e por defeito, que seja transparente, porque até agora não é, o algoritmo é completamente opaco, um algoritmo transparente, um algoritmo com este novo conceito. E com esta situação, então aí sim, poderemos ter a utilização do algoritmo de uma forma positiva, desde que tenha este novo conceito. Por outro lado, também este anonimato que se fala muito no trabalho nas plataformas digitais, pode ajudar à diminuição da discriminação. A questão é que muitas vezes são as próprias plataformas a exigir que quem se registra nas mesmas coloquem fotografias ou até vídeos, o que diminui ou faz desaparecer totalmente o anonimato. A sexta e última questão relacionada com a inteligência artificial, como eu disse, muito mais questões existem, mas uma sexta questão está relacionada com a segurança e saúde no trabalho. E porquê? Porque na Revolução 4.0 há uma diferença bastante grande a nível de riscos psicossociais, desde logo, porque há uma mudança no local de trabalho, há uma mudança no tipo de trabalho e na forma como o trabalho é gerido. Por exemplo, o facto de a remuneração, como eu disse, não ser contínua, mas à peça, podendo não receber-se nada, gera um nível de stress em quem presta essa mesma atividade muito superior ao tradicional. Por outro lado, há uma enorme precariedade nestas formas de trabalho, o que também acarreta essa mesma situação. O facto de não existir o respeito pelos tempos de trabalho, de não existirem pausas, de não existirem descanso, acarreta a exaustão física e mental de quem presta estes mesmos serviços. Acresce a falta de formação, por isso eu disse que achava que uma questão fundamental era a formação, e não existindo formação, a probabilidade de acidentes é muito
muito superior. Sobretudo se formos ver que muitas das atividades, diria na maior parte do crowdwork offline, são em atividades que já de si são perigosas, construção, transporte. Tradicionalmente são atividades perigosas também a nível de segurança e saúde no trabalho. Também, muitas vezes, a falta de clareza na especificação da questão do que se pretende fazer. Quem trabalha também as interrupções e as distrações com os alertas enviados pela plataforma. Basta lembrar os motoristas ou os riders, e que têm acontecido muitos acidentes, infelizmente fatais em várias situações, em que estando quem está a conduzir ou andar de bicicleta a receber constantes alertas das plataformas, faz com que se distraiam e aumenta a probabilidade de acidentes. Também a interpenetração das atividades laborais e não laborais dificulta a concentração no trabalho, principalmente quando o trabalho é prestado no domicílio. Existem, claro, para além dos riscos psicológicos, riscos físicos. A fadiga, a exposição a campos eletromagnéticos, obviamente, a fadiga visual, etc. Por isso, eu diria que é necessária uma atuação proativa de identificação dos riscos para a segurança e para a saúde dos trabalhadores. E outro risco com a Revolução 4.0 é a utilização, exatamente o que eu disse inicialmente, dos Collaborative Robots, ou cobots, que é assim que se utiliza. Porque, desde logo, o mau funcionamento dos mesmos pode originar ciberataques, o que já aconteceu, e o facto de muitos destes cobots serem os novos supervisores dos trabalhadores gera um nível enorme de ansiedade, de stress nos mesmos. Claro que não nego que há aspectos positivos desta automatização através desta utilização. Por vezes, o olho eletrónico ir a determinados locais é bem melhor do que o olho humano, por razões de segurança e som de trabalho. Os drones, por exemplo, em algumas situações têm aspectos positivos, os robôs, sem dúvida, também. Mas, simultaneamente, podem produzir riscos para esta saúde. Porquê? Porque pode acontecer estes acidentes. Imagine-se, os sensores colocados nestes cobots, se avariarem, pode originar, ou se ficarem danificados, podem originar novos acidentes de trabalho. Mas eu diria que a grande questão a nível de segurança e saúde no trabalho é uma necessidade de mudança de mentalidade, ou pelo menos de repensar esta questão, porque com a inteligência artificial e os avanços nestas novas formas, o que vai acontecer é que, e permitam a expressão em inglês, peço desculpa, a tecnologia will be done to you, e não will be there for you. E esta situação faz mesmo uma necessidade de repensar todo este direito, toda esta situação. Por isso, eu diria aqui, e fazendo futurologia, que eu disse que não ia fazer muito, mas tenho de fazer, aliás, fui fazendo um pouco, estas novas formas de prestar trabalho, esta Revolução 4.0, nesta Revolução 4.0, tem de assegurar-se condições de trabalho decentes, realizando uma conexão entre bons produtos e serviços e a noção de trabalho decente, independentemente do tipo de emprego que se detenha. Respeitando, no fundo, a ideia de universalização dos direitos sociais, assim como a garantia dos direitos individuais e coletivos. Na verdade, para mim, a Revolução 4.0 só pode ser verdadeiramente um sucesso se estiver em sintonia com as necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras e com a ideia de um trabalho decente. Se começar a antecipar-se já agora, dentro do possível, esta revolução, ela pode oferecer uma possibilidade de crescimento económico e um progresso para a sociedade em geral, com a possibilidade de criação de um trabalho que cumpra as regras de segurança, saúde e retribuição justa. Mas para obter isso, é necessário segurança no emprego. É necessário segurança e apoio, parecendo-me fundamental que no futuro mundo digitalizado do trabalho, o princípio tuitivo, a função protecionista do direito do trabalho, o código genético, o ADN
do direito do trabalho se mantenha eficaz. E por isso, para concluir, é necessário, urgente até, é necessário mesmo mais, urgente, perante esta revolução digital, tentar antecipar o futuro e começar já hoje a alteração do direito do trabalho através de um compromisso social que beneficie todos. Através, por exemplo, de novos pactos, de parceiros sociais, de um novo tempo de trabalho, de uma nova formação ao longo da vida, que é, sem dúvida, pelo menos para mim, a melhor resposta para este mundo de trabalho que está constantemente em mutação. Mas tendo em atenção a evolução histórica do direito do trabalho, desde que foi criado até aos nossos dias, eu diria que me parece que os problemas são os mesmos, de certa forma. Já o Papa João Paulo II, na encíclica Centésimos Anos, a propósito da encíclica Rerum Novarum, tinha dito, escreveu que esta era um documento sobre os pobres, e cito, e sobre a terrível condição à qual o novo e não raramente violento processo de industrialização reduzira enormes multidões. E também, aqui, permitam-me, o Papa Francisco, nessa enciclopédia Laudato Si, abordou a questão exatamente do progresso tecnológico. A humanidade, esta é uma citação, a humanidade entrou numa nova era em que o poder da tecnologia nos põe diante de uma encruzilhada. Somos herdeiros de 2 séculos de ondas enormes de mudanças. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma e nada garante que o utilizará bem, sobretudo se considera a maneira como o está a fazer. A verdade é que o homem moderno não foi educado para o reto uso do poder, porque o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, aos valores, à consciência. Cada época tende a desenvolver uma reduzida autoconsciência dos próprios limites. E por isso, eu acho que nos 100 anos da OIT, devemos lembrar-nos dos valores que estão na base da sua criação. Devemos lembrar-nos de que não há paz duradoura sem justiça social. E por isso revisitar os valores da OIT, que apesar de serem valores pré-digitais, não são valores obsoletos. Não podendo deixar de ter sem atenção o acerto e a atualidade do aforismo, do velho aforismo de Lacordaire, entre o rico e o pobre, entre o forte e o fraco. É a liberdade que oprime e a lei que liberta. Na Revolução 4.0, nós temos um exército, o chamado exército de mão de obra de reserva, utilizando as palavras de Marx, temos agora um exército de mão de obra de reserva global. Temos inúmeras multidões que fazem, no início, na Revolução Industrial, faziam fila às portas da fábrica para conseguir o trabalho de um dia. Agora temos, a nível global, pessoas que estão à espera de um clique para conseguir uma microtarefa que dure 1 segundo, dure minutos para ser realizada e podem não receber nada. Por isso, mais do que nunca, ou se calhar tal como quando surgiu o direito de trabalho, é necessária a existência do direito do trabalho. Um direito de trabalho robusto, um direito de trabalho forte, um direito de trabalho, obviamente, que tem de ser repensado perante esta revolução digital, mas sem perder a função essencial que eu referi anteriormente, a função tuitiva, a função protecionista, porque é tanto ou mais necessária. A razão de ser do direito de trabalho, em pleno século XXI, em plena Revolução 4.0, continua tão atual quanto surgiu na primeira revolução, na Revolução Industrial. Muito obrigada. Antes, até, Roberto, de se retomar aí o cerimonial, eu queria parabenizar a professora Tereza e dizer que, efetivamente, eu estou um pouco atordoada de tanta responsabilidade que essa revolução nos trará, principalmente no nosso âmbito, que é a justiça do trabalho, né? Quanta coisa, e eu fiquei assim, perplexa da reflexão de que hoje o que a gente vive não é uma coisa que nasceu, é uma coisa que se perpetuou. Porque lá atrás, na primeira, a gente lutava por melhores condições, não é? E hoje a gente também.
o que, assim, uma coisa pessoal, o que, na verdade, me aflige é a velocidade com que as coisas acontecem e esse estar ligado e interligado o dia inteiro e a noite inteira. Às vezes a gente deita e escuta, plim, é o celular que aconteceu alguma coisa, alguma mensagem. Eu pego para olhar. Quer dizer, eu não, todos nós. Então, é uma coisa que a gente não tem hoje em dia, que a gente precisa efetivamente ter essa consciência, né? Não só de proteção do nosso trabalhador, que está lá para impulsionar toda essa sociedade, toda essa vida produtiva, mas nós também, da gente saber que no dia seguinte a gente encara um dia de trabalho, a gente encara problemas e que, portanto, a gente também tem direito a descansar. Então, com tudo isso, foram muitas reflexões feitas, professora, que eu, na minha parte, me comprometo a levá-las e tentar, dentro do possível, uma colaboração. Parabéns pela sua fala, obrigada por ter vindo. É sempre um orgulho ter palestrantes internacionais que nos brindam com seus conhecimentos e que nos alertam para muitas coisas que estão por vir e que a gente talvez possa minimizá-las. Obrigada.